gente, boa tarde. Vamos dar início a mais um episódio do podcast Agro e Prosa Podcast. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu me chamo Sara Eduarda e o nosso podcast ele vem trazendo semanalmente assuntos recorrentes à agro e o assunto deste episódio é êxodo rural e nada mais, nada menos do que o professor Itaã para falar com a gente. O professor que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão, doutor em Agronomia pela Universidade Técnica de Lisboa e atualmente ele coordena o Núcleo de Extensão e Desenvolvimento LABEX. Gostaríamos de dar boas-vindas ao senhor. Agradecemos demais por ter se disponibilizado para vir aqui falar com a gente. Então, agradecemos muito por você estar aqui. Obrigado, Sara. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, sabe? E vamos ver se a gente consegue explicar alguma coisa do que a gente vem estudando, vem trabalhando sobre essa questão aí do êxodo, da migração. Certo. Só para avisar os nossos telespectadores que o nosso podcast já abriu o nosso chat online, onde você poderá mandar suas dúvidas e o professor, juntamente com a gente, irá sanar elas e explicar da melhor forma possível. Então, professor, para dar tempo, do público mandar suas perguntas, a gente gostaria de saber o que incentivou, você a seguir nesse ramo das ciências agrárias, qual foi o seu incentivo, você já vem de família rural, o que levou você a seguir esse ramo? Bom, na verdade, faz tanto tempo, né, que a gente entrou na faculdade, né? Eu já estou quase na fase de aposentadoria, na verdade, já tenho tempo de aposentadoria, mas eu sou originário de uma comunidade quilombola, né? Eu digo que eu sou quilombola duas vezes, porque eu sou de uma comunidade chamada Oiteiro dos Nogueira, lá em Itapecuru, que é uma comunidade quilombola, e eu vim para São Luís e fui morar no bairro da Liberdade, né? Que é o maior quilombo urbano da América Latina. Então, eu sou duplamente quilombola, sabe? Hoje, inclusive, eu estou na Liberdade discutindo um projeto de quintais urbanos com o pessoal da Liberdade, onde a gente nunca deixou de estar, mesmo que não more hoje mais no bairro. E como nasci numa comunidade quilombola, numa comunidade rural, a gente sempre teve raízes no rural e eu nunca deixei de trabalhar com o rural, de modo que fazer agrárias, né, passando pela veterinária inicialmente na graduação, mas depois circulando ali pelas diversas áreas da agrária, isso me faz ter a oportunidade de estar sempre com a minha ancestralidade, né? Estar sempre com a população que eu faço parte, mesmo que muitas das pessoas que moram hoje lá no meu quilombo né, não estejam mais assim na minha relação, porque eu saí faz muito tempo, né? Mas de qualquer forma faz parte dessa minha vida estar no rural e me sinto muito mais rural do que urbano, né? O tempo inteiro, todos os meus trabalhos na universidade são voltados para o rural, de modo que me pareceu sempre um processo natural trabalhar com o rural e tentar discutir todas as questões relacionadas a essa temática. Certo, então tá na raiz, algo que vem desde a infância, então a gente agradece pela resposta. Então, nossa equipe ela já preparou as perguntas do nosso público. E a primeira pergunta é da dona Maria de Fátima, quando se fala em êxodo rural, estamos nos referindo ao movimento de pessoas que acabam deixando as áreas rurais para viver em áreas urbanas. Na sua opinião, como profissional, qual o maior fator que vem influenciando nisso? Bom, eu acho que a gente teve ao longo da história sempre um processo de êxodo. Eu acho que hoje a situação ela tem muito de migração e muito de êxodo, né? A questão, acho que não está mais apenas no êxodo, as pessoas não vão apenas e ficam, as pessoas hoje vão e voltam. Então, um processo migratório que circula em grande parte do mundo, a globalização, os meios de transporte, os meios de comunicação permitiram muito isso, a gente circular, né, entre as áreas mais próximas ou ir para áreas mais distantes e voltar. Então, esse processo ele foi sendo modificado ao longo do tempo,
né, se a gente considera que essa dificuldade de transporte facilitava a migração nos séculos anteriores, eu acho que na metade do século passado para cá, né, essa facilidade com o transporte mudou um pouco essa dinâmica. No Brasil, em especial, a gente tem um fator muito fundamental, que foi sempre a industrialização no sul, né, no sudeste e no sul, e facilitando, então, melhorando os níveis de emprego, o que levou muita gente do norte a migrar para o sul. E, historicamente, do século XIX para o século XX, depois da Revolução Industrial, a industrialização fez com que as pessoas do campo migrassem muito para a cidade. Então, houve, ao longo desse tempo, nesses últimos 200 anos, um processo migratório permanente, né, do campo para a cidade, de forma que hoje a gente tem aí uma desestruturação dessa relação. A relação está totalmente desequilibrada, uma relação que pende muito mais para o urbano do que para o rural, exatamente porque essa industrialização e, na sequência, todas as facilidades da infraestrutura social que as políticas de Estado foram dando, né, facilitam essas políticas serem desenvolvidas no urbano, né, e dificultam, elas têm muita dificuldade de ser apresentadas para o rural, de modo que essa facilidade, esse acesso a essas políticas sociais fizeram com que as pessoas se desloquem com muito mais facilidade do rural para o urbano. Certo. Espero que tenha sonado, né, a dona Maria de Fátima. Bom, a próxima pergunta é do seu Raimundo, né, da Baixada Maranhense, onde ele pergunta, né, em relação ao fato de que muitas pessoas saem do meio rural para ir em busca de melhorias, e isso, de certa forma, acaba criando impactos na sociedade. Quanto a esses impactos causados, acha que isso pode chegar a ser preocupante? O impacto dessa migração ou desse êxodo, se a gente considera isso como um êxodo, ela é muito preocupante, porque, na verdade, o que acontece é, na medida em que as pessoas se deslocam do campo para a cidade, você vai inchando as cidades. Você vai tornando as cidades com difícil possibilidade de você resolver todas as questões sociais. Então, obrigatoriamente, o Estado é responsável por dar política de saúde, política de educação, política de moradia, política de transporte, política de segurança, né? E isso não é fácil na medida em que essas cidades começam a crescer. Elas se tornam cada vez maiores. Então, hoje você tem as megalópolis, né, as grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, com mais de 10 bilhões de habitantes, o que torna a cidade quase ingovernável. Hoje, todas essas grandes cidades são obrigadas a criar subprefeituras em grande quantidade para tentar alcançar as pessoas que estão nas áreas mais distantes. O que, de uma certa forma, faz com que essas cidades se tornem umas cidades completamente desestruturadas, com normalmente alguns centros, grandes condomínios residenciais com uma qualidade invejável, né, para os ricos, né, para aqueles milionários, e uma periferia absurdamente sem qualquer tipo de política social, de modo que as pessoas continuam passando fome, as pessoas não têm acesso à moradia, as pessoas moram em palafitas, as pessoas têm dificuldade de acessar a alimentação, as pessoas têm dificuldade de de levar os seus filhos para a escola, as pessoas não têm saúde pública. Tá? Então, esse êxodo, ele promove esse tipo de problema. Toda vez que você vai aumentando a população de uma cidade, você vai tornando a cidade com mais dificuldade de ser governada, né? Então, é muito preocupante. Há um debate que a gente faz. Quem trabalha com rural fica o tempo inteiro trabalhando na perspectiva de reduzir essa migração, né? De que as pessoas saiam do rural para o urbano. Então, a gente fica lutando o tempo inteiro para que as políticas sociais cheguem no rural, porque esse é o grande problema. Como não tem políticas sociais, você também não tem trabalho. O trabalho no rural, historicamente, foi um trabalho da agricultura. Então, a gente sempre fez uma relação de que rural era sinônimo de agricultura. Então, todo mundo, quando a gente pensa no rural, a gente já pensa que todo mundo é agricultor. O que não é verdade, nunca foi verdade. Você sempre teve um conjunto de outras profissões, como, por exemplo, comerciante sempre teve no rural.
Muita gente sempre foi só comerciante, mas sempre foi só artesão. Mas a gente sempre pensou o rural como agrícola. E na medida em que a gente não consegue equacionar essas questões, dar outras alternativas, criar possibilidades de trabalho, o que a gente vem percebendo ao longo desses últimos anos, especialmente quando o capital chegou no campo com o agronegócio, sabe, que desestruturou as comunidades rurais, que fez com que as pessoas tivessem que sair para migrar para outras partes, porque o agronegócio é absenteísta, o agronegócio tira as pessoas, né? Fez com que as pessoas, os jovens em especial, começassem a perceber que não havia trabalho, que aquela atividade agrícola, e a agricultura é sempre uma atividade com retornos financeiros muito baixos, ela é uma atividade de escala, então ela só tem retornos financeiros com grandes áreas, com grandes atividades. Então, quando a atividade é pequena, como a agricultura familiar, o retorno financeiro é pequeno. Então, o jovem, com a globalização da economia, com a globalização da comunicação, ele começou a perceber que o urbano tinha os retornos econômicos mais rápidos e mais garantidos. Então, ele começa a fazer uma migração, né? E a gente vem discutindo isso desde o final da década de 80 do século passado, que há um esvaziamento do rural numa perspectiva de não ter, inclusive, jovens, o esvaziamento especialmente da juventude. Então, você tem um problema de sucessão rural, você não tem mais jovem no campo, o jovem sai. No entanto, a gente começa a perceber uma coisa que é interessante. Do século XXI em diante, a gente começa a perceber, do século XXI em diante é ótimo, né? Do século XXI para cá, do começo do século XXI para cá, a gente começa a perceber que a juventude passa a fazer um outro tipo de migração. Ela não faz mais aquela migração definitiva, ela não faz mais o êxodo, que claramente é aquela situação de que ele vai e não volta. Mas que ele começou a fazer uma migração de retorno, sabe? Vai, passa um período na área urbana ou em outros locais e retorna, com uma forma de que ele adquire um retorno financeiro e volta para viver. Porque também foi se percebendo nesses últimos anos que, com o inchamento das cidades, as cidades estão se tornando difíceis da gente viver. A gente tem uma dificuldade imensa de ter qualidade de vida na cidade, por mais dinheiro que se tenha, né? As pessoas estão se desestruturando emocionalmente, porque a cidade virou um inferno do ponto de vista de você estar numa vida extremamente com um dinamismo absurdo. Você tem que trabalhar não sei quantas horas por dia, você para deslocar de um local para o outro é muito difícil. As cidades estão muito violentas, de uma forma geral, com raras exceções, as cidades são muito violentas. No Brasil não tem exceção, sabe? Uma ou outra cidade que diz, é bom de viver, mas a grande maioria é uma cidade com dificuldade de a gente viver, da gente se deslocar à noite. Ninguém tem coragem de sair de São Luís à noite andando a pé. Sabe? A gente só sai se for de carro, porque você tem medo. Então, na medida em que essas situações foram ocorrendo, as pessoas começaram a perceber que o rural era bom de viver. O rural tem uma qualidade de vida melhor. O rural tem uma beleza que o urbano já não tem mais, porque, tirando talvez os centros históricos, como é São Luís, por exemplo, e o local onde tem praias, São Luís tem essas duas vantagens, você tem umas cidades que não tem muito o que se ver. Então a cidade fica uma cidade de shopping, uma cidade que você não tem muita possibilidade de se divertir. Ele não tem, a cidade perde a qualidade de vida, então você se desloca para o campo no final de semana. São Luís mesmo, se você ficar ali na entrada da estiva, na sexta-feira à tarde, você vai ver a quantidade de carros que voltam para os municípios menores, que vão para áreas rurais, a área de beleza cênica, como é o Lençóis, há uma quantidade imensa de pessoas indo para aquela região dos Lençóis. Então, tem se tornado uma outra dinâmica. Então, você percebe que muita gente retorna. E a juventude está percebendo isso. Para ela é interessante ir ganhar dinheiro na cidade e retornar para o campo onde tem qualidade de vida. Então, começa a ter uma outra lógica desse processo migratório. De uma certa forma, isso é bom, mas a gente continua tendo um problema no campo, que é não ter trabalho. Então, só viver no campo não resolve o problema. Você precisa ter alternativa de vida no campo para que as pessoas possam se sentir não só vivendo no campo, mas com qualidade de vida nessa perspectiva de ter trabalho, de ter renda, de ter alternativa de cultura, de lazer, de esportes, coisas que a cidade permite hoje que o campo não permite. Sim, em relação a essa dinâmica, a gente também percebe que muitos jovens vêm em busca também, não só de trabalho, mas de conhecimento, né?
de estudar, se formar e retornar para suas raízes e dar continuidade ao trabalho dos pais, da sua família de maneira geral. Isso já nos leva à próxima pergunta, né, que é do estudante, do Matheus Silva, estudante de agronomia daqui da Universidade Estadual do Maranhão, e a preocupação dele é em relação a alguns assuntos atuais, né, que ele fala que hoje em dia se fala muito sobre ansiedade. Você acha que essa expectativa de mudar de vida na cidade afeta a qualidade de vida quando não se consegue suprir essa expectativa? Você conhece alguém que já passou por isso? Está cheio de estudantes aqui com essa problemática. Nós já temos conseguido conviver com muitos estudantes. Assim, primeiro, lembrar que realmente essa história da migração, eu fiz na minha pesquisa de pós-doutorado um estudo sobre migração da juventude, especialmente na Baixada, né? E uma das situações que a gente percebeu, que além dessa migração pendular que eu estou citando, essa migração de retorno, você tem uma situação da juventude universitária retornando, o que alguns anos atrás era inviável. Eu mesmo não me sentiria em condições de voltar para Itapecuru depois que eu me formei. Eu sou de Itapecuru, eu me formei em 82, e se eu voltasse para Itapecuru em 82, eu não ia ter onde trabalhar. Então, obrigatoriamente, eu tinha que ficar em São Luís. Hoje, a gente já percebe jovens que saem da Baixada, ou de qualquer outro município do Maranhão, estudam num centro maior e retornam para o município, porque começam a aparecer alternativas na cidade de você poder trabalhar. Essa é uma situação interessante, de que as cidades menores começam a dar alternativas, porque anteriormente você só tinha retornos, né, econômicos nas cidades maiores, né, nas capitais e nas cidades maiores. As cidades menores começam a aparecer, a apresentar alternativas. E ao apresentar alternativas, permitem que o jovem retorne para lá. Tá? Mesmo que ele não volte para a sua comunidade, se ele é de uma comunidade rural, ele volta para a sede. Isso já é uma grande vantagem. Mas tem um problema muito clássico, é que quem sai do rural sai com uma condição econômica muito baixa, na maioria das vezes, a não ser que ele seja filho de alguém do agronegócio. Se não é, ele sai com uma condição econômica muito baixa. Ele vai vir para uma cidade em que tudo é muito caro. São Luís mesmo é uma cidade hoje turística. E São Luís virou uma cidade muito cara. Se você comparar São Luís com alguns outros lugares, São Luís é mais caro do que a maioria dessas cidades. Então, o que vai acontecer? Você começa a ter dificuldade para você morar. Minimamente, você vai morar num quartinho aqui na periferia da cidade operária, né, para poder conseguir estudar. Mora na cidade operária porque fica fácil de deslocar para o EMA, porque senão você paga o transporte que também é muito caro. Né? Então, essa dinâmica que muda completamente a lógica da vida da pessoa faz com que essa pessoa comece a ter dificuldades. E a faculdade não é uma coisa fácil, porque você sai de uma dinâmica de uma escola pública lá no rural ou numa cidade pequena, cuja sua relação é completamente diferente, uma relação pessoal, onde todo mundo se conhece, onde os professores se conhecem, são amigos dos alunos, e você vai para uma faculdade que a grande maioria não tem relação nenhuma, em que os professores tratam você, sabe, e eu vou generalizar aqui com todas as exceções possíveis, mas eu vou generalizar que o professor trata você como uma pessoa qualquer. Não tem mais a relação de amizade, você não se sente bem conversando com o seu professor, com raras exceções, lógico, né? Mas você não sente, então você começa a ter dificuldade. No primeiro período, você pega um monte de professor que pressiona você começa a sentir que, eu não consigo. Eu acho que eu não vou conseguir concluir essa faculdade. Eu vi agora, o meu núcleo tem um monte de alunos, inclusive da área rural. Então, os alunos, eu acho que eu vou abandonar, eu acho que eu vou desistir. Então, a gente está o tempo inteiro, agora virou psicólogo também, porque tem que conversar com os alunos, não faz isso, é bom, tu vai conseguir. Ou seja, é essa a vantagem. Então, e aí, ao ter toda essa situação, e toda a dinâmica que a cidade oferece hoje, com essas dificuldades todas que eu citei, o aluno tem muita dificuldade. E nós estamos vivendo num momento, esse momento pós-pandemia, parece que todo mundo foi afetado e todo mundo passou a ter problemas psicológicos com isso. Então, isso tem potencializado a problemática dessa migração. Tá? Acho que é interessante o aluno resistir a isso, né? Porque depois disso ele consegue, chegando a metade do curso para frente, diminui bastante esse problema e as pessoas conseguem avançar. Mas não é fácil. Então, para o Matheus e para todos os que estão aí
nessa situação ou em situações semelhantes, a gente percebe que essa é uma coisa comum. Mas que é importante que a gente resista e que a gente lute por essa mudança. Eu acho que a gente tem que estar mudando um pouco essa dinâmica, né? De que o rural tem que ser visto como algo bom, o rural tem que ser visto como algo que precisa do apoio do Estado, que o Estado precisa resolver as questões básicas que ele não consegue resolver, para que as pessoas continuem no rural, sabe? E não façam esse processo migratório que ainda é muito forte. Certo. Então, para finalizar, a gente tem só mais uma pergunta, que é uma pergunta da produção mesmo, né? Que em relação às políticas públicas presentes no Brasil, a gente sabe que o êxodo rural não ocorre só aqui no Brasil. Diversos outros países também vêm passando por problemas parecidos ou iguais a esse. No entanto, tratam de formas diferentes, ou dão mais atenção, ou têm políticas públicas que ajudam a corrigir esses problemas, né? Ajudam nessas dificuldades. Qual seria a sua opinião? O que você acha que seria importante mudar ou melhorar nas políticas públicas brasileiras? É interessante essa pergunta, porque, assim, na verdade, os países todos passaram por isso. Hoje você tem países que tem 90% da população vivendo no urbano, né? A Europa mesmo tem um problemão. Desde a década de 80, com a comunidade europeia, ela trabalha na perspectiva de tentar resolver o problema da saída do rural, um monte de áreas esvaziadas. Eu, quando fiz doutorado em Portugal, eu estava em Lisboa, e a segunda maior cidade de Portugal, que é o Porto, fica no sul de Portugal. As duas cidades ficam no sul de Portugal. O centro de Portugal estava abandonado, a ponto das pessoas estarem importando, convidando pessoas brasileiras a ir morar lá. E não só Portugal faz isso, mas parte da Europa faz isso, o Canadá faz isso o tempo inteiro, chamando pessoas para ir morar lá, porque as pessoas saíram de determinadas regiões, sabe? E aí não é só o rural, mas saíram de regiões que não permitiam essa atividade, que não tinha emprego efetivo, não tinha renda, e foi morar no lugar onde tinha renda e tinha as condições hoje que a urbana oferece. A gente tem uma discussão muito forte hoje para resolver a questão do rural, considerando esse momento que a gente vive, que é a conectividade. Não dá para dizer que o jovem não vai usar o celular, sabe? Eu cheguei em Vitória do Mearinhas 2 semanas atrás, numa atividade que a gente estava fazendo, uma comunidade que ficava a mais de 1 hora de transporte da sede. Parando para fazer uma entrevista lá com uma família, tinha dado uma chuva, como deu hoje. Na hora que a gente parou do lado, tinha uma casa com um alpendre, tinha 4 jovens, todos os 4 sentados com o celular na mão, né? Então, tu vai dizer que o jovem não vai usar o celular. Agora, a gente precisa criar alternativas para que esse celular não sirva apenas para coisas ruins, sabe? O que a gente está vendo é que a grande maioria das coisas que o jovem acessa são coisas que não levam a nada, né? Então, a gente precisa dessa alternativa. Mas, se a gente não conecta esse jovem, ele não vai se sentir bem, sabe? Então, a gente precisa criar a alternativa de políticas públicas que estão além daquela coisa básica que eu citei. A Constituição diz que o Estado tem que garantir saúde, tem que garantir educação, tem que garantir transporte, tem que garantir mobilidade, segurança, né? Mas o Estado tem que dar cultura, porque a gente também vive de cultura, o Estado tem que dar lazer, sabe? O Estado tem que criar condições de esporte, o Estado tem que criar conectividade. Então, as políticas precisam ser mais ampliadas e chegar para a área rural, porque isso não está ocorrendo. Historicamente, o Brasil sempre foi urbano, o Brasil sempre se voltou para o urbano. Mesmo com o apoio ao agronegócio, que a gente pode dizer que é rural, mas o agronegócio, como eu disse anteriormente, é psiquista, tem meia dúzia de pessoas, uma área gigantesca de 1 milhão de hectares, e não tem mais ninguém. Então, não precisa ser política pública para o agronegócio, você precisa de política pública para onde tem gente, sabe? E tem gente que são nas comunidades rurais, onde está a maior parte da população. De modo que o que se precisa é que o Estado garanta esse tipo de política. E, efetivamente, além das políticas básicas, a gente precisa de políticas que gerem emprego e renda. É isso que vai fazer com que a gente diminua essa problemática. São políticas que gerem, sei lá, eu não vou perguntar qual é a solução, eu digo que não tem uma solução única, porque cada estado, cada região, cada território tem uma dinâmica própria e o Estado precisaria pensar essa dinâmica própria.
E nós temos um problema no Brasil, especialmente na parte mais de cima, né, no Norte e Nordeste, que os nossos governantes não pensam as pessoas, só pensam nos votos, só pensam nos retornos políticos que eles têm das ações. E a gente vê isso em todos os momentos, viu agora no Carnaval. O Carnaval não é feito para as pessoas se divertir, o Carnaval é feito para ganhar voto, sabe? Então, você não pensa mais nas pessoas, não sabe? Tem muito aquele discurso político ali por fora, e vocês viram isso do governo do estado e da prefeitura de São Luís. E se forem para os municípios, vão ver isso em todos os prefeitos. Ou seja, você faz um carnaval ali com uma atração que atrai muita gente, porque está na rede social, e ótimo. E aí você vai dizer que fez um grande carnaval. Mas você não tem cultura por trás disso, né? Você acabou com a cultura. Então, na hora que você desmonta isso, você desmonta toda a possibilidade de que a própria comunidade rural tenha essa cultura que a gente está colocando e que essa cultura pode gerar emprego e renda lá na comunidade. Mas na hora que você desmonta essa lógica, você, por trás disso, tem todo o processo político que a gente não percebe. Tá? Então, é preciso que a gente reverta um pouco essa lógica de pensar o rural numa perspectiva de gerar atratividade, mas também gerar renda e gerar trabalho para as pessoas. É isso que vai fazer com que as pessoas continuem, é isso que vai fazer diminuir essa problemática que a gente enfrenta. E é muito melhor que você desincha as cidades, porque a primeira coisa que vai acabar é a violência, né? Do que você continuar inchando as cidades e potencializando a violência e dificultando a vida da gente. E psicologicamente nós estamos cada dia mais dificuldade de viver. Sim, então nesse caso. Mas antes, melhorar as qualidades de vida no rural para que não venha a acontecer mais êxodo e enchimento das cidades. Então é isso, gostaríamos de agradecer mais uma vez ao professor por ter se disponibilizado e ter ficado com a gente nessa tarde. Nas próximas semanas nós traremos assuntos novos, inovadores também como esse. E assim se encerra mais um episódio do Agro em Prosa Podcast.